Nós vamos trabalhar agora o chamado iter criminis. Já ouviu falar? Iter criminis é uma palavra em latim que significa caminho do crime. Professor, por que essa matéria é importante? Eu vou explicar para você, presta atenção. O caminho do crime é importante porque aqui nós vamos ver todas as fases, todas as etapas que compõem a vontade, que compõem o caminho percorrido por uma pessoa desde o momento em que ela decide se enveredar pelo crime até a sua conclusão, até a sua concretização. Então aqui é importante essa aula para que você possa entender, para que você possa compreender quais são as fases importantes. Qual é o momento em que uma pessoa pode ser responsabilizada pelo direito penal? Qual que é o momento que o direito penal não se importa? Qual que vai ser a conduta que é relevante para o direito penal? Então, no caminho do crime, o agente ele pode praticar vários comportamentos, várias condutas. E durante esse comportamento, nós vamos analisar quando que vai ser crime, quando não vai ser crime, o que é importante para o direito penal. Então, eu sempre falo que essa é uma das matérias mais importantes do nosso direito penal. Então, eu quero muita sua atenção nesse momento, porque nós vamos dar todo o caminho do crime agora. Uma aula muito importante, muito interessante. Tenho certeza que vai ser uma aula que vocês vão gostar muito, porque agora a gente vai começar a adentrar um pouco mais nas fases, no caminho do crime, beleza? Então, pessoal, esse é o chamado iter criminis. Vou colocar aqui, ó, iter criminis. Iter criminis, então, pessoal, iter criminis. Iter criminis é uma palavra em latim que significa caminho do crime. Beleza? Professor, quais são as etapas do caminho do crime? Quais são as fases que uma pessoa pode percorrer até a concretização do crime? Pessoal, nós temos 4 fases. Nós temos 4 fases em que você, qualquer pessoa que deseja praticar um crime, pode percorrer essas 4. Beleza? Vamos lá então. Primeira fase, pessoal. Na primeira fase, nós temos a chamada cogitação. Vamos lá, eu vou fazer uma linha do tempo aqui só para que vocês possam entender. Na segunda fase, nós temos a preparação, ou os atos preparatórios, viu? Nós temos a preparação, ou chamados atos preparatórios. Vamos lá. Na terceira fase, nós temos os atos executórios, a execução, execução, ou chamados atos executórios. E finalmente, pessoal, na última fase, nós temos na quarta fase, a chamada consumação. Consumação. Nós temos outra situação aqui que não faz parte, vou apenas explicar para vocês no final, só que não faz parte do iter criminis, viu? Que é o chamado, aqui ó, exaurimento. Exaurimento. Vamos lá. Então presta atenção. Quando uma pessoa deseja praticar um crime, quando uma pessoa pensa em praticar um crime, a regra é que ela vai passar por todas essas fases, até a consumação. Vamos lá, vamos estudar cada uma delas? Vamos lá então. Primeira coisa, vamos imaginar que você deseja praticar um crime, você deseja furtar, você deseja roubar, o sujeito deseja matar alguém, por exemplo. Qual que é a primeira fase por lógica? A primeira fase por lógica é a cogitação. Professor, o que é cogitação? Olha só, a palavra já nos induz a pensar. Cogitação é o quê? Justamente, cogitação é isso que você pensou. Cogitação é a ideia inicial de se praticar um crime. Quando uma pessoa deseja se enveredar para a prática de um crime, ela pensa o que ela vai fazer, ela pensa o local onde ela vai praticar, os instrumentos que ela vai utilizar, o horário que ela vai praticar o crime, ou seja, ela cogita praticar o crime. Então a cogitação, ela é uma fase o quê? Ela é a fase interna. Ela é a fase interna do iter criminis. Por quê?
Porque essas outras fases, preparação, execução e consumação, essas fases, elas são as fases o quê? Todas essas fases aqui, ó, preparação, execução e consumação, ela é a fase externa. Ah, professor, por quê? Como assim? Eu não estou entendendo. Pessoal, essa fase aqui, essa primeira é uma fase interna, por quê? Porque ela é uma fase que está na mente, na cabeça, no psique, no psicológico, ó, da pessoa. Você pensou em praticar um crime. No momento que você pensa em praticar um crime, essa fase está apenas na sua cabeça, apenas na sua mente. Então, por isso que ela é chamada de fase interna. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Uma pessoa pode ser punida apenas por pensar em praticar um crime? Pode ou não pode? Imagine você, né? Imagine você. Se o direito penal pudesse punir, pudesse prender, pudesse condenar criminalmente uma pessoa por ter pensado, cogitado em praticar um crime, eu e você, sem dúvida nenhuma, sem qualquer dúvida, nós estaríamos presos há muito tempo. Ou você nunca pensou em praticar nenhum crime? Que isso, professor? Nunca pratiquei nenhum crime. Será mesmo? Será mesmo que você nunca nem sequer pensou em praticar um crime? Eu acredito que não, né? Eu acredito nessa sua cabeça santa, perfeita, algum dia na vida você já pensou em fazer uma coisa que não era tão legal, né? Em praticar uma conduta. Eu não vou nem entrar aqui nos crimes, né? Mas tenho certeza, se cogitar fosse crime, estava todo mundo preso há muito tempo. Porque eventualmente nas nossas vidas, às vezes numa situação de pressão, numa situação de dificuldade, abalo emocional, numa situação de discussão, de briga, né? Eventualmente nós pensamos, né, como seres humanos falhos que somos, miseráveis, muitas vezes nós pensamos em praticar delitos. Talvez não delitos tão graves, mas nem que seja uma difamação, uma calúnia, uma injúria, uma agressão leve, enfim, um delito mais leve, mas todos já pensaram, alguma vez na vida, já cogitaram praticar um crime. Mas não é crime, viu? Cogitar, pessoal, nunca é crime, viu? Cogitação nunca é crime. Aí eu te pergunto, por que cogitação nunca é crime? Pessoal, lembra qual que é o fundamento do direito penal? Qual que é a principal função do direito penal? A principal função do direito penal não é proteger, tutelar os bens jurídicos mais importantes da sociedade? Então vamos lá. Se essa é a principal missão, função do direito penal, como é que uma cogitação, o simples fato de eu pensar em praticar um crime, o simples fato de eu cogitar, pode agredir bens jurídicos? Não tem como, pessoal, se a principal função do direito penal é proteger, tutelar os bens jurídicos mais importantes da sociedade, a partir do momento que eu estou cogitando, pessoal, eu não estou agredindo e nem trazendo risco de lesão a qualquer bem jurídico. Nenhum, porque está apenas na minha fase interna, na minha mente, no meu psique, entenderam? Na minha cabecinha. Então, nesse caso, pessoal, o direito penal não pode punir pensamentos, ideias. Óbvio que não. Por quê? Porque pensamentos não agridem bens jurídicos. Fundamento é esse, fácil, né? Então lembra, cogitação no direito penal nunca é punível e nunca deve ser. Nunca deve ser. Beleza? Vamos lá então. Vamos dar agora, pessoal, as fases externas. Fase externa. Se é uma fase externa, pessoal, é uma fase que ultrapassou a mente, ultrapassou o psique, ultrapassou a ideia de se praticar um crime. O sujeito não apenas pensou, calculou, teve a ideia de praticar o crime, não. Ele foi além, ele foi mais. Ele teve uma fase interna, só que agora ele já começou o quê? A praticar os atos preparatórios. Professor, o que são atos preparatórios? Pessoal, olha só. Atos preparatórios são aqueles atos indispensáveis, necessários, que vêm antes da prática do crime. Antes da prática do crime. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o sujeito deseja matar o vizinho dele. Ele não está aguentando mais o vizinho dele, vizinho chato, enche o saco de todo mundo. Esse cara não está aguentando mais o vizinho dele, não está aguentando mais. O que ele faz? Ele fala assim, quer saber? Primeiro eu vou cogitar. Daqui uma semana, atrás da árvore da casa do vizinho, eu sei que ele passa ali todo dia às 9 horas da manhã
para dar uma caminhadinha, uma corridinha, eu vou ficar lá atrás da árvore, vou comprar um taco de beisebol, porque se eu comprar uma arma de fogo, eu vou estar praticando um crime, eu vou estar portando uma arma, né, de forma irregular, eu não tenho autorização, então eu não vou comprar uma arma, eu vou comprar um taco de beisebol bem grande, bem pesado, que eu vou matar aquele cara daquele jeito, ele vai ver. Vamos lá, ele cogitou. Cogitou é crime? Nunca, nunca é crime. Beleza. Então, passa-se uma semana, no dia dos fatos, o sujeito, o criminoso, vai lá para trás da árvore. Já comprou o taco de beisebol, já se preparou. Percebam que ele já se preparou, ele já praticou os atos preparatórios. Foi lá, comprou o taco de beisebol, estudou a rotina do vizinho, tá lá atrás da árvore, às 8h59 já preparou. Isso são atos preparatórios. São atos necessários, indispensáveis, que ocorrem antes da prática do crime. Beleza. O cara tá lá atrás da árvore, ó, presta atenção, atrás da árvore, babando, doido pra matar o vizinho, quase morrendo, tanta vontade de matar o vizinho. Só que o que acontece? Nesse momento, vamos imaginar que o vizinho ia fazer a caminhada e no momento que ele ia passar pela árvore, ele esquece o celular dele, esquece algum objeto lá na casa dele e dá a meia volta. Ali, a 3 metros da árvore, chegou perto. Aí a polícia passa pelo criminoso, o criminoso tá lá atrás da árvore, babando, doido pra matar o vizinho dele. Aí eu te pergunto, tira uma foto dessa cena, tira uma foto. Tirou uma foto dessa cena. Vizinho, dando a meia volta, de costas, eu aqui atrás da árvore, com um taco de beisebol, furioso, babando, vermelho, com vontade de matar aquele meu vizinho. Tira uma foto dessa situação. E a polícia passando bem na hora. Puf! Aí eu te pergunto, olha essa foto. Foto estranha, né? Foto feia. Mas eu te pergunto, o sujeito praticou tentativa de homicídio? Ele tentou matar alguém? Não, pessoal. Por quê? Porque ele não começou os atos executórios. Professor, mas quando é que esse sujeito começaria os atos executórios? Ele começaria os atos de execução no momento que ele pegasse esse bastão e fosse em cima do vizinho, já para começar a agredi-lo, lesioná-lo. Nesse momento, ele já começaria a tentar matar o vizinho. Mas percebam que ele ficou apenas nos atos preparatórios. Atos preparatórios, pessoal, em regra no nosso direito penal, não é punível. Então, pessoal, o fato de uma pessoa se preparar, o fato de uma pessoa preparar tudo certinho para praticar um crime, normalmente, em regra, os atos preparatórios são irrelevantes para o direito penal. Em regra, então, o fato de uma pessoa se preparar para a prática de um crime não é punido pelo direito penal, é um irrelevante. Então, nesse caso, o cara não praticou o crime. Vou dar outro exemplo. Vamos imaginar que o cara quer entrar numa casa para furtar. Para ele entrar numa casa para furtar, ele cogitou, ele pensou, calculou, pensou no dia que ele vai, beleza. Aí ele se prepara, ele compra uma escada, ele compra uma chave falsa, pé de cabra, ele compra instrumentos indispensáveis, normalmente necessários para a prática de um furto de uma forma mais eficaz. Né? Quando eu falo instrumentos indispensáveis, na verdade, você não precisa desses instrumentos para praticar um furto, mas são instrumentos que são bem utilizados para que você possa praticar o furto de uma forma mais eficaz. Pé de cabra, uma chave falsa, uma escada, com certeza são instrumentos aí muitas vezes necessários para que você possa entrar numa casa de uma pessoa, por exemplo. Então ele quer entrar na casa de uma pessoa, ele comprou todos os instrumentos. Vamos lá, ele bota a escada no muro do sujeito e vai subindo. Olha a cena. Eu tô com um pé de cabra, eu tô com uma chave falsa, eu tô com instrumentos demonstrando que eu quero furtar alguém, eu estou com uma escada, eu comecei a subir primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, tô subindo. São 10 degraus, tô no terceiro, tô no quarto. A polícia passa. Presta atenção, a polícia passa e me vê subir numa escada à noite com aqueles instrumentos. E aí? E aí? Eu pratiquei crime? Não pratiquei. Professor, mas não foi nem tentativa? Claro que não. Por quê? Porque nesse caso você não começou a executar ainda o crime de furto. Uai, professor, como assim? Pessoal, qual que é o verbo do crime de furto? Todo crime tem um verbo, viu? O que é verbo? Verbo é a conduta criminosa, é a ação ou omissão criminosa. É o núcleo do tipo, o verbo do crime é a conduta. Qual que é o verbo do crime de furto? Subtrair. Subtrair. Então, no crime de furto, uma pessoa só começa a praticar o furto quando ele começa o quê? A executar. No caso do furto, é subtrair. No caso daquele exemplo passado, no homicídio, o cara não queria matar? Qual que é o verbo do homicídio? Matar.
Então, quando é que ele começaria a praticar os atos de execução do homicídio? Quando ele começa a matar. Quando é que ele começa a matar? Quando ele está atrás da árvore? Com bastão? Com taco de beisebol? Não. Ele começa a matar quando ele começa a pegar o braço dele e jogar com o taco de beisebol para cima do sujeito para tentar agredi-lo, para matá-lo. Antes disso, não há o que se falar, obviamente, em ato de execução. Então percebam que nesse caso aqui, aquele sujeito não praticou tentativa de furto. Nem sequer ele ainda nem entrou na casa da pessoa, porque se ele entrasse, aí seria violação domiciliar, violação de domicílio, que é outro crime. Mas percebam que nem isso ele não praticou ainda, nem isso. O cara tava indo lá de fora, nem tinha chegado no muro ainda. Então percebam que nesse caso ele não praticou nenhum crime. Ah, professor, mas o que a polícia vai fazer com ele? Aí, pessoal, é outros 500, viu? O que a polícia poderá fazer com ele, aí já é outra situação. Eu estou dizendo para você para fins do direito penal, para fins de prova, para fins de concurso. Estou sendo uma pessoa técnica, estou falando conforme a lei. Aquilo que acontece na prática, o que pode acontecer na prática, aí já pode ser coisa da sua cabeça, invenção da sua cabeça, ou mesmo que seja realidade, não é isso que vai cair na sua prova. A prova vai cair o que está na lei. Então, na hora de sua prova, não fica pensando, ah, mas ia ser assim, ia acontecer isso, a polícia ia bater no cara, ia agredir o cara, ia dar, né, a polícia ia dar Enfim, se você pensa isso ou não, é claro que isso pode acontecer? Pode, mas pode também não acontecer, vai depender do policial. Mas isso não é matéria da nossa aula. Matéria da nossa aula é aquilo que está na lei, o que vai cair na sua prova. Aquilo que ia acontecer na prática, aquele sujeito estava em cima da escada, aí já é outros 500. Aí já é outra história. Beleza? Tranquilos? Então vamos lá. Em regra, então, presta atenção. Cogitação é crime? Nunca, nunca é punido pelo direito penal. Cogitar pensamentos nunca podem ser punidos pelo direito penal. A preparação é crime? Em regra, não. Em regra, o fato de uma pessoa se preparar para praticar um crime, como nesses dois exemplos que eu dei para vocês, no caso do homicídio lá e no caso do furto, né, que a pessoa queria furtar, no outro ele queria matar, essa preparação é impunível para o direito penal. É um irrelevante para o direito penal. Não é nada para o direito penal. É atípico. Agora, eu sei que você está pensando isso. Existem situações, existem condutas que são condutas preparatórias que podem ser, sim, criminosas. Isso é exceção. Por quê? Vamos lá. O fato de você se preparar para praticar um homicídio, em regra, não é crime. O fato de você se preparar para furtar, para roubar, para matar, enfim, o fato de uma pessoa se preparar para praticar um crime, em regra, é irrelevante, não é crime. Agora, existem situações em que o legislador, ele faz o seguinte, ele pega um ato preparatório de um crime, presta atenção, ele pega uma conduta preparatória de um crime e torna essa conduta como crime. Presta atenção aqui, ó. O nosso legislador, existem situações excepcionais, isso é exceção, não é a regra, viu? Isso é exceção. Às vezes, ele pega determinada conduta, que é uma preparação de um crime, e como essa conduta, que é uma preparação, já traz um risco de lesão para a sociedade, um risco de agressão maior, uma potencialidade lesiva maior, ele pega essa conduta criminosa, que é essa conduta que é uma preparação para um crime, e tipifica em lei como crime. Professor, me dá exemplos. Vou dar. Olha que tranquilo. Vamos lá. Pessoal, crime de associação criminosa. Artigo 288 do nosso Código Penal. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Então, presta atenção. Imagine que três ou mais pessoas se associam de forma reiterada, de forma estável, permanente, se associam durante vários meses. Eles estão ali se associando, eles estão se ajuntando. Para quê? Para decidir os roubos, os furtos que eles vão praticar na sociedade. Então presta atenção. Mas eles não roubaram ninguém ainda, eles não furtaram ninguém, eles não praticaram nenhum crime que eles pretendiam, nenhum. Eles apenas estão se associando. Vamos imaginar que a polícia descobre essa associação criminosa. Eles ainda não praticaram os crimes. Por quê? Porque eles estão decidindo praticar daqui a alguns meses, mais pra frente. Aí eu te pergunto, essa preparação em associar-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, é crime? É crime, pessoal.
Por quê? Porque o legislador já pegou essa conduta de associar em 3 ou mais pessoas, nesse caso, ele já pegou essa conduta, esse comportamento e já tipificou lá no artigo 288 do Código Penal como crime. Como lá está tipificado como crime, pessoal, nesse caso, é um crime. Perceba que é uma preparação. O fato de várias pessoas se associarem para praticar crimes, eles estão se preparando, porque até agora eles não fizeram nada ainda, mas essa conduta já é crime. Quer que eu dou outro exemplo para você? Vamos lá, imagine que o sujeito queira matar alguém. Vamos imaginar naquele exemplo? O sujeito queria matar o vizinho. Ele comprou uma arma de fogo. Ele não tem registro, não tem autorização, não tem permissão legal, não tem autorização de nada. Só que o que ele faz? Ele compra uma arma, ilegalmente. Perceba, nesse caso, vamos imaginar que ele estivesse lá atrás da árvore com a arma. Está atrás da árvore com a arma. Aí o vizinho dá meia volta, vai embora e a polícia passa. Percebam que, em relação ao crime de homicídio, o fato dele se preparar para o homicídio é um irrelevante. Ele não vai responder por tentativa de homicídio. Por quê? Porque essa preparação é impunível. Lembra que é a regra? Agora, em relação a ele estar portando uma arma de fogo, nesse caso, ele já está praticando um crime. Por quê? Porque ele não tem autorização para portar. Pelo menos ele não tinha nesse caso, nesse exemplo. Então, nesse caso, perceba, esse ato preparatório de estar portando uma arma de fogo, que ele não tinha autorização, permissão, nesse caso ele praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo. Então, percebam que existem situações em que uma pessoa se prepara para praticar um crime e ela pode responder por esses atos preparatórios, mas isso é exceção. Quer ver? Eu vou dar outros exemplos para você entender. Já ouviu falar do crime de petrechos para falsificação de moeda? É isso mesmo, petrechos para falsificação de moeda. Professor, que palavrinha é essa, petrechos? Petrechos, pessoal, são objetos, instrumentos, né? Objetos, petrechos são objetos. Vamos imaginar que uma pessoa, ela tenha vários pretextos, vários objetos em casa, máquina, papel moeda, impressora, ele tem vários objetos para preparar, para falsificar moeda, Só que ainda ele não começou a funcionar, ele não começou a testar, ele não começou a executar aquela máquina, não. Ele apenas, pessoal, ele comprou a máquina, ele tem a impressora, ele tem um papel moeda, ele tem todos os objetos necessários para a falsificação. Mas ele sequer ainda começou a funcionar aquela máquina, não fez nada ainda, só comprou os objetos. Essa preparação para o crime de falsificação, no caso da moeda, essa preparação já é crime? É porque o legislador já puniu essa conduta de forma anterior. Então percebam que existem situações que o legislador ele pode antecipar a tutela penal, ele pode antecipar a punição, criando, pessoal, figuras típicas, criando crimes para atos preparatórios de outros crimes. Um bom exemplo também, pessoal, é o terrorismo. Aquela pessoa, por exemplo, que está no meio da rua com vários instrumentos, com explosivos, né? Dinamite, com vários explosivos, com várias situações, com vários objetos que demonstram que ele quer trazer um terror, um alarme, um terror social. O objetivo dele é matar várias pessoas daquele lugar, por exemplo, matar todo mundo. Por exemplo, essa conduta do terrorismo já é crime. Por quê? Porque já está tipificado em lei como crime. Então percebam que existem algumas hipóteses excepcionais em que uma pessoa ela pode responder pelos atos preparatórios. Isso acontece quando o legislador ele torna um ato preparatório, um mero ato preparatório de um crime, ele pega esse ato preparatório e já tipifica em lei como crime. Nesses exemplos que eu dei para vocês. Mas isso, pessoal, dentro do universo de crimes, são situações raras, são exceções. Por quê? Porque a regra é que se você se prepara para praticar um crime e essa preparação, em regra, como ela não está tipificada em lei como crime, como por exemplo naquele caso que o cara estava atrás da árvore com bastão, no caso do sujeito que estava subindo a escada para entrar na casa, como essas situações não estão tipificadas em lei como crime, esses atos preparatórios não são crimes, são condutas atípicas, são condutas irrelevantes para o direito penal. Ficou claro para você isso aí? Ficou clara essa matéria para você? Então percebam, pessoal, que existem muitas situações de atos preparatórios que não vão ser punidos. Existem algumas exceções que podem ser puníveis. Tranquilos? Vamos lá.
Professor, quando é então que uma pessoa, em regra, começa a ser punida? Quando é que uma pessoa, em regra, começa a ser punida pelo direito penal? Em regra, pessoal, uma pessoa vai começar a ser punida pelo direito penal aqui, ó, nos atos executórios. O que são atos executórios? O que é um ato executório? Professor, quando é que uma pessoa começa a responder por um crime, então? Quando ela começa a executar o crime, ou seja, quando ela começa a praticar o quê? Quando ela começa a praticar o verbo. O verbo do crime. O verbo do crime. Professor, o que é o verbo do crime? Verbo do crime, pessoal, é chamado também do núcleo. O que é um núcleo? Núcleo do tipo penal é a parte principal de todo crime, que é o verbo. Tem crimes, pessoal, tem crimes que tem vários verbos. Por exemplo, o crime de tráfico de drogas tem 17 verbos. Trazer consigo, transportar, expor à venda, vender, exportar, importar, prescrever, ministrar, drogas. São vários verbos, são vários, tem mais. Tem crimes que tem apenas um verbo. O crime de furto, subtrair, o crime de homicídio, matar. Então, pessoal, todo crime tem que ter um verbo. O verbo é a conduta criminosa que pode ser exteriorizada, pode ser manifestada através de uma ação ou omissão. Uma pessoa pode praticar um crime fazendo algo, matando, subtraindo ou deixando de fazer. Exemplo, crime de omissão de socorro, né? Deixar de prestar assistência de uma pessoa que, por exemplo, está gravemente ferida. Então, quando é que eu começo a praticar uma conduta? Quando é que eu começo a praticar um ato executório? Quando eu começo a praticar o quê? O verbo do crime. Então, quando é que eu começo a matar alguém? No momento que eu pratico conduta para matar. Eu começo a atirar na pessoa, eu começo a agredir a pessoa com paulada, começo a agredir ela dando facada, começo a demonstrando atitudes que eu estou praticando o verbo do crime. No furto, quando é que eu começo a praticar o crime de furto? O furto não é subtrair? No momento que eu retiro, no momento que eu vou pegar, no momento que eu vou retirar aquele objeto, aquela coisa alheia móvel. Então eu começo a praticar um crime no momento que eu pratico o quê? O verbo do crime, beleza? Professor, beleza, no momento que você começa a executar o crime, você começa a praticar o verbo do crime, o crime, pessoal, pode ser o quê? Consumado, mas às vezes, pessoal, você não consegue, presta atenção, muitas vezes você começa a praticar o crime, você começa a executar o crime, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então presta atenção, você começa a atirar na pessoa, você já está começando a matar? Você está começando a atirar, atira, você está começando a matar, você começou a executar o verbo. Só que e se a pessoa não morrer? Se a pessoa for levada para o hospital, por exemplo, a família leva a pessoa para o hospital e a vítima sobrevive. O crime foi consumado? Não. O homicídio, nesse caso, foi o quê? Vou colocar aqui, ó. Nesse caso, o homicídio foi tentado. É claro, pessoal, que aqui já está na parte da execução, né? Já está aqui, ó. Já, o homicídio foi tentado. Professor, o que é tentativa? Tentativa acontece quando a gente inicia a execução do crime. Então, inicia a execução. Se você quiser abrir, está lá no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Execução do crime acontece quando uma pessoa começa a... Presta atenção, crime tentado acontece quando uma pessoa começa a executar o crime, ela já começa a praticar o verbo do crime, mas o crime não se consuma, o crime não se concretiza por circunstâncias alheias à vontade do agente. Isto é, o crime não se concretiza, o crime não acontece, o crime não se consuma de forma plena, de forma concreta, porque acontece alguma circunstância alheia à vontade do agente, ou seja, alguma circunstância que impediu ele de praticar o crime. O cara começou a atirar, por exemplo, chegou a polícia. O cara começou a atirar, chegou alguém, pegou ele por trás, segurou e não deixou ele atirar mais. O cara atirou em alguém, a vítima foi levada para o hospital e o médico salvou a vítima. Perceba, aconteceu alguma circunstância que não deixou o crime concretizar. Mas essa circunstância foi alheia à vontade do agente. Por quê? Porque essa circunstância não foi da vontade do agente. Foi uma circunstância que o agente não queria que acontecesse, mas aconteceu. Então percebam que isso é crime tentado. O crime tentado, então, só acontece quando o agente já começa a executar o crime. E o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Beleza? Vamos fazer o seguinte, nós temos muita coisa ainda interessante para falar daqui até o final. Nós temos muitos aspectos importantes para a sua prova, para o seu concurso ainda. Nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa
e nós vamos continuar na próxima aula, nós vamos ainda continuar trabalhando o iter crimes, as fases do caminho do crime. Então eu espero vocês já no próximo bloco, nós temos muita coisa importante para tratar com vocês, beleza? Então até o próximo bloco, até a próxima aula.